No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo um artista de São Benedito do Sul, Pernambuco, que está completando 50 anos de carreira artística. Hoje eu converso com um mestre em educação, ator, encenador, dramaturgo, produtor cultural e escritor, Benedito José Pereira, mais conhecido como Dida Pereira. Meu querido, seja bem-vindo. Ah, que prazer estar com você, finalmente, né? Depois de tanto tempo. Verdade. Eu já quero lhe dar os parabéns pelos 50 anos de carreira artística. Pois é, rapaz, eu imaginei que eu não viveria 50 anos. Terminei vivendo 50 anos, não apenas de vida, mas também de teatro, que é uma coisa fantástica. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. É porque é tão difícil fazer arte, não é isso? No nosso país, É, principalmente teatro, que é tão complicado, é tão desvalorizado, infelizmente, não é? Pelas pessoas. pois é, no país é difícil, né? Imagine aqui no Nordeste brasileiro, uma cidade pequena no interior de Pernambuco, é mais complicado ainda. Mas eu continuo resistente, né? Continuo resistindo e fazendo juiz ao título daquele filme super premiado e ovacionado. Ainda estou aqui. Verdade. Isso é importante essa frase. Não é? E como era fazer teatro 50 anos atrás e agora, 50 anos depois? O que mudou? Ana, é incrível, né? Eu nunca imaginei que poderia estar dizendo isso aqui. A gente tinha muita dificuldade, mas era muito menos difícil do que é hoje, né? Tantas Sério? informações, tantas leis, tantos patrocínios, tantas empresas, mas a coisa se complicou muito. Fazer teatro hoje, você também precisa ter um domínio muito grande de novas técnicas, essas TICs, né? Porque, por exemplo, um cara de cultura popular para aprovar um projeto numa dessas leis é muito difícil, porque ele não vai ter o domínio dessas novas tecnologias. E parece-me que hoje todas as produções só são realizadas através das leis, através dos incentivos. Antes você fazia um trabalho cooperativado, né? Um trabalho de grupo, e se envolvia mais entrega, mais amor, mais verdade, né? Hoje a coisa ficou um pouco meio que comercial, né? Infelizmente. Como você disse, complicou a história, complicou a situação. Exatamente. Exatamente. Mas Infelizmente. quando a arte entrou na sua vida? Quando tudo isso começou? Rapaz, ó, eu acho que a profissão de professor é uma profissão muito linda, né? E ela é como se fosse, o professor é como se fosse um semeador. Eu conheci aos 10 anos uma professora catatense, daqui mesmo da região da Mata Sul. Ela foi minha professora da quarta, quinta série. E ela era muito ligada à questão da arte. E ela utilizava a arte, não era como muita gente usava a arte como um instrumento para agregar valor a outras disciplinas escolares. A arte, para ela, era uma área de conhecimento que hoje é muito discutido, inclusive na academia. E ela tratava isso com um carinho, uma dedicação, um amor, uma potência, que terminava encantando todo mundo. Eu fui um dos seres que foi encantado por ela. Foi a partir daí que eu comecei a querer fazer teatro e achei que seria esse o grande motivo para me viver, para eu poder viver, entendeu? Teatro, para mim, é a essência de tudo. Eu acho que se eu não fizesse teatro, eu seria uma pessoa muito seca, sem vida, entendeu? E na sala de aula, o que a sua professora fazia? Ela dava textos para vocês interpretarem, montava uma peça de teatro. Ela retirava do próprio cotidiano da gente, discutia as questões que a gente vivia, né? Como é que a gente vivenciava essas questões, como é que a gente via essas questões, e a partir daí a gente começava a discutir
como refletir sobre aquela questão. Por exemplo, eu nasci numa região canavieira. Eu sou de um engenho chamado Bom Destino, onde as crianças trabalhavam muito cedo no corte de cana, né? Na cultura da cana-de-açúcar. E aí ela teatralizava isso, colocando para a gente que era preciso refletir que ser agricultor, por exemplo, não era uma coisa ruim, desde que a gente soubesse como utilizar essa função que a gente estava tendo, entendeu? E aí eu fui vendo que o teatro que ela ensinava a gente não era aquelas brincadeirinhas de faz de conta, de contos de fada. Era um teatro comprometido com o cotidiano, comprometido com a vida, comprometido com a beleza que é viver, né? Isso ela fazia muito bem e a gente foi se envolvendo com essa história de forma que os meus textos, as minhas criações dramatúrgicas sempre refletiam um pouco o cotidiano do povo brasileiro, principalmente das crianças que não estão dentro do ideal de criança, né? As pessoas idealizam uma criança branca, bonitinha, que não trabalha, só estuda, bem comportada, quietinha. E eu já vi a criança de uma outra forma. Uma criança que trabalha, que tem necessidade de ajudar os pais. Isso foi muito importante para a como é que eu diria assim, meu esteio, né, catalisador das informações que eu teria que obter para poder construir minhas narrativas dramatúrgicas. E você começou a escrever seus textos desde quando? As suas peças? Já foi na infância também? Sim, foi na infância, exatamente nesse período. Claro que eu não escrevi um texto teatral, porque eu não tinha estofo, né, científico para isso. Mas os textos que eu escrevi, as coisas estavam sempre ligadas a essa questão social e sempre orientado por ela. Coisas pequenas. Depois eu comecei a escrever textos mais fortes quando eu me mudei para o Recife e comecei a ter convívio com o pessoal do Teatro Popular dos Coelhos. Foi no Teatro Popular dos Coelhos, né, que é uma comunidade bem pobre daí do Recife, que eu me formei dramaturgicamente falando. Nessa época você tinha quantos anos? Quando você começou realmente a investir na sua carreira artística? 14, 15 anos. Mas não era um investimento na carreira artística, veja. Na verdade, era um trabalho social que a gente estava desenvolvendo nos Coelhos, uma cidade muito pobre, com muito lixo. Aí tinha um médico chamado Paulo Dantas, ele inclusive já faleceu, foi secretário de saúde do Recife, e ele fazia um trabalho de prevenção na área de saúde. E isso envolvia teatro. E aí eu comecei a escrever meus textos, aí agora já com a dramaturgia mais bem definida, com um objetivo, com um propósito, mas não era ainda uma pretensão de ser ator, de ser autor, de escrever para teatro. Porém, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu comecei a enveredar por outras questões e a escrever uma coisa mais rica, dramaturgicamente falando, com conflito, com uma história mais bem definida, mais bem idealizada. E aí eu ganho um prêmio numa fábrica que tinha aqui chamada Matarazzo. Era ali nos Coelhos a fábrica. Então eu ganhei um prêmio chamado Recife de Humanidades, com uma peça que era talvez uma nega, que era uma comédia bem hilária. E aí foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha jeito mesmo para a coisa, e eu comecei a investir mesmo. Mas quase que eu parava de escrever, porque por conta dessa peça, e também por outros motivos, eu acabei sendo sequestrado, né, e passei 6 meses desaparecido. Nossa. Porque a repressão militar na época achou que o Quero Talvez uma Nega da peça significava um chamamento para uma terceira revolução, porque havia tido um golpe, uma revolução, e aí eu estava propondo que houvesse agora uma terceira revolução. E não era nada disso, era Quero Talvez uma Nega mesmo, uma menina, uma namorada. Que horrível. Mas não foi por causa disso, não é, porque nessa época eu trabalhava com Dom Helder Câmara, lá no Palácio do Bispo, num projeto chamado Operação Esperança, que trabalhava com
com trabalhadores de engenhos. Ele comprou 2 engenhos, o engenho Taquari e o engenho Boa Esperança, que era em Ribeirão e no Cabo. E aí ele fez a primeira reforma agrária aqui em Pernambuco, né? Acho que no Brasil, que ele comprou esses 2 engenhos e dividiu para os trabalhadores. E aí, como eu trabalhava com dom, e de vez em quando eu ia no engenho fazer peças para desenvolver no povo o gosto pela terra, para que eles não fizessem como hoje o povo faz. Mora numa favela, recebe um apartamento num prédio qualquer, passa 3, 4 meses e vende. Então, a gente fazia um trabalho para conscientizar o camponês de que era importante que ele cuidasse daquele lugar, que aquele lugar era dele, que era dali que ele ia ter o sustento dele. Então, isso acho que juntou com o texto da peça e eu terminei ficando desaparecido durante 6 meses. Eu sou, né, Nesses 6 meses, um anistiado político. nesses 6 meses que você sumiu, onde é que você estava? Mas quando a gente sumiu, eu não sabia onde eu estava porque eu estava encapuzado. Eles me colocaram num carro, me jogaram dentro do carro e eu não sabia onde estava, mas eu via o toque do carrilhão do relógio da Faculdade de Direito. E aí, quando eu fui libertado, me disseram que era ali no quartel que fica ao lado da Faculdade de Direito, onde hoje tem um hospital, que era ali que a gente ficou preso. Mas eu não fiquei 6 meses ali, porque eu era muito frágil, tinha 17 anos, uma pessoa mal nutrida, né, magrinho, pesava, para ter uma ideia, 54 quilos. E aí eu ficava no chão, jogado, dentro de um cubículo que acho que não tinha nem 1 metro de largura por 1,60 m de altura. Eu tenho 1,70 m, eu não conseguia ficar em pé dentro dele. E aí só de cueca, e eles jogavam água meia-noite, toda meia-noite iam lá, jogavam água em mim. E eu tinha que dormir ali, né? Eu terminei e comecei a perder sangue pelo nariz, pela boca, até urinando sangue. Aí eles me levaram para a PE de Olinda. Aí eu fiquei um tempo na PE em Olinda. Mas aí um soldado que era amigo da minha tia apareceu nesse quartel, ele destacava lá, né? E aí eu era tão ingênuo, tão bobo, que eu perguntei a um dos caras se eu podia mandar um recado para uma tia minha através do policial. E aí no outro dia eu acordei levando umas porradas na orelha, e o cara dizendo: levanta que a gente vai lhe jogar para os tubarões. E eu procurando meio tonto ainda uma calça para vestir, aí tinha uma calça bem grande, acho que era um cara de uns 90 quilos, sei lá. Sei que não cabia em mim, eles amarram um cordão, que quem vai morrer não precisa calça, não, vai de qualquer jeito. E me botaram no avião, era como se fosse um teco-teco, sei lá, uma coisa assim. E no mar, eles abriram escotilha e me jogavam numa rede, como se fosse me jogar dentro do mar. Mas depois tirava, entendeu? Eu sei que nessa história eu terminei indo parar em Brasília, num lugar chamado Presídio de Investigação Criminal, era PIC o nome do lugar, era um quartel. E por ironia do destino, quando eu estava perto de voltar, eu vim pelo aeroporto, e Dom Helder estava lançando lá no saguão, em algum lugar do aeroporto, um livro dele. Acho que era um livro chamado Sementes de Meditação. Eu via Dom, mas Dom não me via, entendeu? Como aquele jeito que você faz reconhecimento de criminosos, né? Sim. Mas aí terminei saindo, graças a Deus. Depois de 6 meses, encontrei minha família e passei um tempo meio adoentado, com dificuldade. Até hoje eu tenho distonia. Aí a doutora Sara Ehrlich, que era mulher do doutor Stanislaus, eles tinham uma clínica, né, que trata de recuperação motora e que tratavam problemas psíquicos também lá em Casa Forte. E aí eu fiz um tratamento com ela, fiquei melhor, retomei meus estudos, retomei minha vida de teatro, e aí, como sempre, ousado, resolvi montar uma peça relatando a minha prisão, a minha experiência prisional quando eu tinha 17 anos. E aí eu chamei de Os Excepcionais ou A Maravilhosa Cueca,
porque eu fiquei 6 meses usando uma cueca. Quando eu saí, ela estava tão transparente que você me via nu se olhasse eu com ela, entendeu? Era mesmo como se não estivesse com nada no corpo. E a gente apresentou ali no DCE, na Rua do Hospício. Fiz uma temporada lá. E aí começaram aí uns caras tirar onda, acho que eram policiais, e dizer coisas e falar besteiras e uma coisa terrível. Eu sei que a gente terminou saindo de temporada antes do tempo, porque eu não tinha mais condição psíquica de ficar encenando o espetáculo. Eu era um dos personagens principais. Era eu mesmo em cena. Mas depois de um Contando ano, sua própria história. depois de um ano aí eu consegui me recuperar e comecei a escrever de novo, a atuar, e até hoje estou aqui. Ainda estou aqui. E depois desse sequestro que você voltou para casa, meio adoentado, demorou para se recuperar, e a sua família como reagiu? Não ficaram com medo não de você retornar para o teatro? Muito, mas veja, minha mãe, eu não tinha mais pai, né? Meu pai era administrador do engenho Bom Destino, onde eu nasci, mas com 10 anos ele morreu. Eu tinha 10 anos e ele faleceu. Minha mãe ficou sozinha e um ano depois, com 11 anos, ela me deu um padrasto que queria que eu chamasse ele de pai e eu não aceitava isso. Aí fugi de casa, fui embora para o Recife, para casa de uma pessoa que eu tinha conhecido aqui no hotel de uma madrinha minha, e aí fui morar lá. Ela não tinha muito acesso a mim. A minha namorada, que tinha feito teatro comigo na juventude aqui em São Benedito, depois no Recife, quando a gente foi morar lá nos Coelhos, é Carmelita Pereira, minha atual esposa, aí foi quem me procurou, foi quem. Mas ela nunca foi contra, pelo contrário, ela sempre me incentivou a fazer, achando que era isso, a gente tinha que resistir, e se a gente não fizesse isso, quem é que iria fazer? Quem é que iria dizer as coisas que a gente queria dizer? Ela estava trabalhando nessa época no Rio de Janeiro, na padaria de um tio meu, aí veio pedir demissão lá para vir me procurar, porque minha mãe não podia ir do interior para lá, e também minha mãe era analfabeta, não conseguia escrever. E tinha que registrar, assinar documentos. Então ela foi quem foi a pessoa que ficou atrás de mim o tempo todo, e aí não, me encorajava muito. Vamos continuar, vamos fazer teatro, é o que a gente gosta de fazer mesmo. Corajoso. Coragem da Ela sua mais parte e da corajosa do dela que também, né? ela mais Muita. corajosa do que eu, até porque ela engravidou logo. Assim que eu saí da prisão, terminou ela engravidando, tive uma filha muito novo, com 18 anos ainda, já era pai. E ela com um pouquinho mais de idade, 4 anos mais do que eu acho. Nossa. E quando é que você começa a ganhar dinheiro com o teatro? Quando é que o teatro passou a ser profissional para você? Na verdade, eu nunca ganhei dinheiro com teatro. Eu trabalhei em muita coisa, ganhei dinheiro fazendo várias outras coisas, mas com teatro não. Teatro era diletantismo mesmo. Eu fazia e ela fazia por amor e também por uma questão política, né? Eu tive uma formação com Marco Siqueira, que fazia um teatro de resistência, né? Um teatro pobre lá no Teatro Hermílio Borba Filho, que começou exatamente no Palácio do Bispo, no Teatro Novo, depois foi para Olinda. Então o teatro da gente era um teatro mais engajado, a gente não pensava muito em dinheiro. Quando se ganhava algum dinheiro era uma festa, mas era para tomar uma cerveja, comer um salgadinho, alguma coisa ali, um quitutezinho, só. Mas não era dinheiro mesmo. A primeira vez que eu ganhei dinheiro, de fato, com teatro, foi com um prêmio. A gente ganhou um prêmio chamado Mambembe, Mambembão, aliás. E aí a gente estava com um espetáculo montado com o Museu de Arte Contemporânea, que era Chico Rei, direção de Nazareno Petrucci. E aí a gente fez temporada em várias cidades. A gente foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, foi para Goiás, foi para Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Foi para Brasília, Goiás Velho, várias cidades. E aí eu ganhei bastante dinheiro, tanto dinheiro que eu não tinha muito móvel em casa, que a gente era bem pobre. E quando eu voltei, comprei geladeira, fogão, etc, etc. Mas foi um prêmio, não foi assim uma coisa programada
para ganhar dinheiro. E como eu tive filhos muito cedo, eu tinha dificuldade de me dedicar totalmente ao teatro, exatamente porque não dava dinheiro e eu tinha que segurar a onda da minha família, né? Era sozinho, com 3 filhos, aliás, com 4 filhos, porque a gente adotou a minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha. Então a gente ficou com 4 filhos dentro de casa e eu tinha que trabalhar. E terminei meu curso de letras. Antes de terminar, eu já era técnico de contabilidade, comecei a ganhar como técnico de contabilidade, que naquela época era como se fosse contador hoje. E aí eu consegui um dinheirinho, comecei a cuidar melhor da minha família, e o teatro eu fazia só final de semana, quando tinha tempo. Até que eu terminei o curso de letras na Católica, fui ensinar, mas ganhava muito pouco, professor, né? Eu digo, meu, eu tenho que fazer outra coisa, senão eu não vou conseguir fazer teatro. Que aí, final de semana, começou a ficar complicado também fazer teatro. Eu tinha que ganhar dinheiro também no final de semana. Mas aí eu fiz um concurso, passei, fui trabalhar na Chess. Aí lá, como analista de sistemas, eu tinha um salário bem legal mesmo. Eu nem imaginava que pudesse ter um salário desse um dia. E aí eu comecei a me dedicar mais a teatro, a estudar os autores, os clássicos, o teatro popular, original, todas as questões acadêmicas eu comecei a ter de fato a partir desse momento que eu estava trabalhando na Chess. Então, quando eu me senti apto, totalmente apto para começar a fazer as coisas mesmo, aí eu pedi aposentadoria precocemente e fui fazer teatro com o tempo livre. E continuei ensinando por diletantismo quando tinha uma oportunidade. Por exemplo, eu comecei sendo professor como um pai que vai para a escola ajudar a escola. Aí gostavam muito de mim, por a forma como eu atuava. Terminei pegando 2 contratos temporários e isso complementava a minha aposentadoria e eu tinha muito tempo para me dedicar ao teatro. Até que terminei fazendo um concurso como professor do Estado e ficou os 2 salários, a aposentadoria e o salário como professor. E aí realmente me deu uma vida mais. Não foi nem a mim, que eu nunca tive muito luxo por conta da minha própria origem, como eu te falei. Mas a minha família, eu dei uma vida melhor para eles, e era isso que eu sempre quis, né? E aí eu comecei a me dedicar mais ao teatro. E aí, quando eu comecei a me dedicar ao teatro, eu comecei a ganhar um certo dinheiro. Não era um dinheiro, porque junto do meu salário era nada, mas era um dinheiro que eu nunca recebi antes na área de teatro, entendeu? Comecei, inclusive, a aprovar alguns projetos, comecei a produzir eu mesmo os espetáculos, e aí rolava alguma grana que eu pagava bem as pessoas do meu grupo e também pagava bem para mim mesmo. Aí deu uma melhorada. Mas se bem que a realidade não mudou muito, né, do teatro. Como você mesmo falou, até hoje a gente não ganha dinheiro com o teatro, né, o ator em si. Quando ganha dinheiro é muito pouquinho. Quem ganha dinheiro mesmo é o produtor. Veja, a Paixão de Cristo do Recife é uma das maiores paixões de Cristo daqui de Pernambuco, né? Acho que maior que ela é só Nova Jerusalém. E eu fui fundador dessa Paixão de Cristo com José Pimentel. Fazia um dos personagens principais do espetáculo, que era Anás. Mas eu terminei saindo porque eu estava pagando para fazer a Paixão de Cristo. E toda vez que eu ia daqui de São Benedito para ensaiar, eu tinha despesa com gasolina, com alimentação, etc, etc. E era muito cansativo. E o que eu recebia depois, e depois de muitos meses, né, quando acabava a paixão, não compensava. Eu digo, não vale a pena eu estar fazendo isso. Tive que sair. Infelizmente, a gente nem sempre faz as coisas que a gente gosta, sobretudo no mundo de hoje, né, que está tudo muito ligado ao dinheiro, né? Tudo é muito relacionado ao recurso financeiro. Verdade, infelizmente. Mas pelo menos você soube sobressair e se organizar, né, de outras formas. Aí daí surge o mestre de educação, o ensinador, o dramaturgo, o produtor cultural e o escritor. Tem vários livros, inclusive eu terminei o doutorado, que era um outro lugar que eu jamais achei que estaria, e já estou começando o pós-doutor,
eu achava que não conseguiria fazer isso, mas sempre tudo ligado ao teatro. Teatro em sala de aula, a pedagogia axiológica emergente para se contrapor à pedagogia axiológica clássica, alguns achados que eu fui tendo nesses meus estudos, nesses meus mergulhos, nesses meus desencantos, né, procurando coisas que pudessem responder a algumas questões que a minha própria vivência não conseguia responder. Aí eu tive que me dedicar muito ao estudo, graças a Deus. Hoje me deu uma certa tranquilidade, eu já entendo melhor as coisas, minha família já está muito bem, graças a Deus, casados, agora já tenho netos, a vida está bem mais tranquila. E aí eu também estou me dando o direito de escolher as coisas que eu quero fazer, quando eu quero fazer, e fazendo por prazer, como fazia antigamente. Com certeza. E entre seus filhos e seu neto, algum deles demonstra alguma habilidade artística? Todos. Meu filho, ele é músico, ele toca e ele me ajuda nos projetos. Ele trabalha nessa área de novas tecnologia de investigação. Então, ele está sempre trabalhando as tecnologias de informação e comunicação para ajudar na feitura dos projetos. E ele me deu 3 netos, uma delas é professora e já faz teatro na sala de aula com as crianças, é uma das professoras mais respeitadas aqui na nossa cidade. Ela faz um projeto de integração com outras escolas e ela só tem 21 anos, veja. Tem uma outra neta da minha filha, de Odália, que Odália não entrou na área de teatro, ela é psicóloga, mas ela ajuda na parte administrativa. E aí a minha neta é uma atriz que só tem 14 anos, já premiada 2 vezes, inclusive está com um filme aí para fazer como protagonista, um filme intitulado de Bom Balão. E o meu outro neto, ele trabalha com captação de imagens. E a minha filha, Penélope, ela foi a primeira a ser atriz. Inclusive, aí no Recife, atuou em vários espetáculos. Foi dirigida nesses espetáculos por Zé Manuel, por Carlos Carvalho e tal. Mas aí também desistiu para ser administradora de empresa. Hoje ela é administradora de empresa, trabalha ali na Manuel Borba, naquela Recife Prévio, concursada, etc. Essa minha outra filha, Dália, também é concursada como psicóloga aqui em São Benedito do Sul. Mas de todas tem um pezinho dentro da arte. Isso é o que importa. Herdar um pouco do nosso DNA. Com certeza. Estamos em 2025, você completa 61 anos de vida e 50 anos de carreira artística. O que você ainda não fez como artista, mas pretende fazer? Eu pretendo fazer um monólogo, brevemente, se Deus quiser. Mas, uma informação, eu não tenho só 61 anos de vida, não. Não? Eu tenho mais, e não são 50 anos de teatro. A gente completou 50 anos de teatro ano passado, logo no início. A gente já está entrando para os 52 anos de teatro. Nossa, muito bom. Muito bom, é muita estrada. É muita dedicação à arte. Muita. A gente fez um teatrinho, porque a gente tinha dificuldade aqui para escoar a produção local. A gente fez um teatro e aí eu resolvi homenagear a minha esposa. Teatrinho chamado Carmelita Pereira, teatrinho com 100 lugares, onde a gente faz os encontros, seminários, oficinas, cursos e as temporadas de espetáculos que nos visitam e dos próprios espetáculos locais. O Festeráguas, por exemplo, é um festival que a gente criou com o objetivo exatamente de fazer circular vários espetáculos aqui na Mata Sul e trocar experiências, porque senão a gente ficaria ilhado, né? Totalmente ilhado. Atualmente você continua morando em São Benedito do Sul, que é onde você nasceu. Exatamente. Voltei para São Benedito, depois que me aposentei da chefe, e aqui a gente criou 2 grupos de teatro, um grupo de dança, criou uma biblioteca comunitária e agora esse teatro
Carmelita Pereira, e também a gente tem um fórum permanente de cultura que foi reconhecido recentemente como ponto de cultura. Meus parabéns. Você está dedicando todo o seu tempo à arte, e isso é maravilhoso. É dedicação Isso. total, ao máximo. Muito bonito isso. Esse espaço aí que você fez, esse teatro, né? Em nome da sua Uhum. esposa, ele fica próximo à sua casa? Fica na mesma rua, de frente à minha casa. Na Lá também verdade, foi tem uma. aulas, Sim, tem aula. aula de teatro, de De teatro, dança. de dança, contação de história, leituras dramatizadas, várias coisas. A gente tem agora um projeto para fazer um trabalho com Mamulengo, ligado aos quilombolas, porque aqui a gente tem uma comunidade quilombola. Essa cidade ela era centro de passagem dos escravizados que fugiam para ir ao Quilombo dos Palmares. Então eles paravam sempre por aqui, então criou uma comunidade muito grande e a gente tem muitas lendas quilombolas riquíssimas. A gente está, inclusive, começando a pegar essas narrativas através dos griots, e esses griots têm dado para a gente muita informação e a gente está preparando alguns textos para serem vivenciados primeiro com os bonecos e em seguida com pessoas vivas mesmo. A gente vai fazer com seres inanimados e depois com seres vivos. Maravilhoso. E como é a aceitação do público na sua região? A gente tem dificuldade para fazer arte em todo canto, né? Sobretudo nos meios, vamos dizer assim, públicos, que não deveria ser. Eles deveriam ser os incentivadores, os difusores, os mantenedores, né, dessa prática artística, até porque é uma forma de criar uma identidade cultural para a cidade, mas eles não têm essa sensibilidade, então é muito complicado. Mas o povo mesmo adora. A gente tem um distrito aqui, chamado Igarapeba, que o povo respira arte. Então você leva um espetáculo para lá, não precisa nem fazer divulgação, os espaços ficam cheios. Muito, muito, muito bom. A aceitação é muito boa. E também eu fui secretário de Educação e Cultura aqui no município de São Benedito do Sul, em 2006. E naquela época a arte nas escolas não existia, era só um papelzinho mimeografado e os meninos preenchiam com tinta, né, aqueles desenhos. Então, quando eu fui secretário de Educação, a gente fez um trabalho que durou um certo tempo, né, durou mais de 4 anos, porque eu fiquei um tempo como assessor da Secretaria de Desenvolvimento Municipal, e lá na secretaria mesmo eu já estava incentivando a colocação da arte, da disciplina arte no currículo do municipal. A gente sofreu algumas dificuldades e algumas perseguições, inclusive políticas, mas terminou uma aceitação muito grande. Então, quando eu saí da Secretaria da Educação, as 27 escolas já tinham adotado a arte como uma disciplina escolar, já estava lá no currículo. E hoje isso é mais disseminado ainda. Nós temos tido secretários de educação muito comprometidos com essa questão. Uma pena que eles não tenham muito apoio dos gestores, né, dos prefeitos. Mas pouco a pouco a gente vai conseguindo espaço. E as pessoas que participam desses cursos, têm uma faixa etária? São crianças, são adultos? Não, são pessoas de várias faixas etárias, não tem uma faixa etária definida. A gente normalmente atende mais os estudantes, porque como eu atuo na escola de referência no Eloy Malta de Alencar, a gente traz alunos oriundos de lá para fazer esse trabalho que eles fazem na sala de aula e traz para cá. Mas isso, com o tempo isso vai sendo passado de pai para filho. Por exemplo, hoje, várias meninas que fizeram teatro comigo estão ocupando cargos na administração pública, cargos bem importantes, e aí eles incentivam os filhos, os netos, a participarem dos processos. Então, é tudo muito, muito circular, uma movimentação muito grande e as faixas etárias elas são muito variáveis. Maravilha. E o seu monólogo? Você já escreveu o seu texto? Já tem previsão de para quando vai sair esse personagem, esse monólogo?
Não, ainda não tenho, mas eu fiz uma coisa que eu acho um monólogo uma coisa tão forte, não tem atores que têm a coragem de fazer isso muito cedo. E eu esperei muito para fazer isso, então eu quero fazer uma coisa muito bem feita. Então, o que é que eu fiz? Resolvi criar uma aula espetáculo, e nessa aula espetáculo eu já coloco uma personagem lá para conversar com os espectadores, os alunos e as alunas. E nessa conversa eu comecei a perceber aonde é em que lugar está essa personagem, como é que ela pode funcionar nesse monólogo. Aí eu já comecei a não assim uma estrutura narrativa, mas uma estrutura de cena, um roteiro, vamos dizer assim. E aí eu preciso encontrar um encenador ou encenadora, um iluminador ou iluminadora, um programador visual que possa pensar comigo isso, porque eu pretendo fazer um trabalho que não fique só aqui em Pernambuco, que a gente vá para outros centros, para outras cidades, porque eu tenho uma malha muito grande de conhecidos no estado, porque eu fui presidente da Confederação Nacional Brasileira de Teatro, e aí esses meus contatos vão ser muito bons para fazer essas apresentações nesses outros espaços. Com certeza. Se você pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente na sua carreira artística? Que nada, eu faria tudo de novo, mergulharia com o maior amor do mundo nesse universo de fantasia, de criticidade, essas experiências estéticas que a gente vai tendo à medida que a gente vai encontrando narrativas dramáticas para levar ao público, faz com que a gente se torne um ser humano melhor, possa compreender melhor o outro, o próprio mundo, né? Porque a gente começa a ver tudo de uma forma crítica e essa criticidade dá como é que chama, a estrutura necessária para que a gente seja mais respeitoso, para que a gente seja uma pessoa mais amável, uma pessoa que dialoga com mais igualdade, né? Não se coloca num lugar melhor do que o outro. E a solidariedade é uma coisa que também nos dá uma empatia muito grande, né? Possibilita essa empatia para ficar no lugar do outro, se colocar como outro. Então eu acho que foi a melhor escolha do mundo que eu fiz, foi viver esses personagens, dar ânima a essas pessoas e poder compreender o meu mundo e as pessoas que me rodeiam, né, os meus semelhantes. Com certeza. E quem é Dida Pereira no dia a dia, longe dos palcos do teatro? Uma pessoa muito simples. Eu não tenho nenhuma coisa assim especial. Eu sou uma pessoa que sou muito dedicada à família, né? Eu tenho um amor muito grande pela minha mulher, meus filhos, meus netos, até pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos. Eu sou uma pessoa muito família e sou muito assim cuidadoso comigo e com as pessoas que me cercam. E tenho uma rotina muito simples. Acordo, caminho, 40 minutos, uma hora, venho para casa, tomo banho, tomo café, vou para a escola, faço meus trabalhos na escola, volto para casa, e escrevo 1, 2 horas, eu faço alguma pesquisa, e às vezes vou dar assessoria para algumas pessoas, faço orientação, porque eu também sou orientador. É isso, durmo cedo, eu já falei para você, né? Que eu durmo e acordo com as galinhas. Falou. É. Você dorme cedinho, que horas? Acho que no máximo 9 horas, né, Carmelita? Eu durmo, no máximo 9 horas. Nossa, Depois eu acordo, realmente. pronto. Tem um Jornal Nacional, eu assisto Jornal Nacional e vou dormir. Realmente. Dorme muito cedo. Muito. Dida Pereira, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de colocar tantas falas num espaço privilegiado como esse seu, dessa revista Atualíssima. Eu não sei se eu daria um recado, eu penso que a gente precisa ser feliz, tem que viver fazendo o que a gente gosta. Então, que as pessoas possam ser felizes e façam as suas escolhas baseado nisso, né? As escolhas têm que estar baseadas no que a gente acha que pode nos tornar felizes. Então, se você é feliz
feliz, se você está fazendo o que você gosta, da forma que você gosta, com as pessoas que você gosta e como você quer, o que mais que a gente quer da vida? Nada, só saúde, né? É verdade, Alegria é o sinônimo de boa vida. é verdade. Até porque quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, não é? É diversão. Exatamente. E a gente se sente mais Exatamente. confortável em tudo que a gente faz. Com certeza. É isso mesmo. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E volte sempre aqui no programa Perfil da Revista Atualíssima, sempre que você quiser, tá certo? Tá bom, Cona. Muita luz para você também e para todos os que estão nos ouvindo, né? Tudo de bom. Obrigada. Beijos e até breve. Até breve, Cona.